Você continua ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Eu estou fazendo a leitura referente ao dia 1º de fevereiro. Estamos lendo o capítulo 49 do livro de Gênesis, onde na gravação anterior nós terminamos fazendo algum comentário a respeito de Simeão e Levi, filhos de Jacó, porque Jacó agora está próximo a morrer e ele chama os seus filhos para abençoá-los. E ali ele vai recordando alguns erros que seus filhos cometeram e ele está, quando ele se refere a Simeão e Levi, ele diz: são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, porque ele se recorda quando Simeão e Levi prepararam uma cilada contra Siquém e Amor. Siquém, aquele rapaz que teve relações sexuais com Diná, irmã deles, e eles prepararam uma maldade contra estes dois homens, o filho e o pai, e contra toda aquela cidade. Então, eu fiz alguns comentários a este respeito para recordar a você que está ouvindo, e você agora continua ouvindo então esta leitura que está em Gênesis capítulo 49. Então eles mataram todo o macho daquela cidade, mataram Siquém, o rapaz que deflorou, ou que violentou, né, Diná, e ainda tomou todo o rebanho deles. Eu gosto de recordar, porque eu sei que eu não posso, durante a leitura, comentar todos os textos bíblicos. Não tenho condição. Mas eu fico assim, querendo que quem esteja ouvindo esteja entendendo. Quando ele disse: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, porque eles foram violentos naquela cidade. No seu secreto conselho, olha só, Jacó entendeu que eles fizeram isso em secreto. Eles não avisaram para Jacó que iam fazer isso. Então, com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Então, ele não estava de acordo com aquilo que seus filhos fizeram. Então, eu sempre digo, infelizmente, muitas vezes, nós somos criticados, acham que temos culpa dos erros dos nossos filhos, nos condenam, nos criticam, nos crucificam, mas nós não temos culpa daquilo que os nossos filhos, já adultos, fazem contra o nosso. Nós não estamos apoiando aquilo. Então Jacó aqui repudiou este ato deles. Mas o que ele podia fazer? Eram seus filhos. Ele não poderia matar os seus filhos. Ele não poderia se vingar nos seus filhos. Ele sofreu essa dor, essa maldade que eles fizeram. Então, na sua morte, ele diz: porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então foi essa a palavra que eles receberam na morte do pai, próximo à morte de Jacó. Essa explicação que eu queria deixar, porque talvez você que esteja ouvindo esqueça o que aconteceu. Rubem deitou-se com a concubina do seu pai. Simeão e Levi fez essa maldade, matando toda aquela cidade, todos aqueles homens, depois que eles se circuncidaram. Então, ele continua: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Quer dizer, os filhos de teu pai, o pai dele era ele mesmo, Jacó. Então os irmãos deles iam se inclinar a Judá. E Judá é um leãozinho.
alteza subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele lavará sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta. Serva. A pronúncia é serva. É um animal. E ele está comparando Naftali a este animal. Ele dá palavras formosas. Então, Jacó está aqui. Para cada filho, ele tem uma palavra diferente. E com certeza que eram palavras proféticas. Jacó, ele estava ali falando algo que talvez eles nem estivessem entendendo. Mas eles estavam pronunciando palavras de bênção e também palavras, eu não vou dizer de maldição, mas relembrando a maldade que os seus filhos fizeram. Por isso deixaram de ser abençoados. Aqui está no feminino, Naftali é uma serva. Assim dizem que a pronúncia é desse jeito. Tem no masculino no dicionário que diz que é espécie de veado. Pronuncia-se cerco. Um animal que corre muito, muito veloz. Então, continuando, aí ele diz José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Olha que lindo que foi para José. Os flecheiros lhe deram amargura. Quem foram? Os próprios irmãos dele. E o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos feitos